A chama do cemitério. Dizem que todo cemitério tem uma alma própria, um coração que pulsa devagar sob a terra e que de vez em quando se manifesta, nem que seja apenas como um vento frio atravessando o portão enferrujado ou uma sombra que se move quando ninguém está olhando. Mas no cemitério de São Bento, uma pequena vila esquecida no interior de Minas Gerais, a alma parecia viva demais. E as pessoas juravam ver, toda sexta-feira à noite, uma chama azul que surgia entre os túmulos e dançava em silêncio. Uma luz que não queimava e não fazia fumaça, como se o fogo fosse feito de lembranças. A vila tinha o hábito de evitar o assunto. Ninguém gostava de falar daquilo em voz alta, porque acreditavam que quanto mais se fala sobre o que está morto, mais ele escuta. E entre cochichos, diziam que aquela chama era o espírito de uma mulher que havia morrido tentando salvar o filho de um incêndio, mas que o fogo, em vez de levá-la, decidiu ficar com ela. E agora, uma vez por semana, a alma dela acendia de novo, esperando encontrar o menino que nunca conseguiu tirar das chamas. Ninguém se aproximava do cemitério depois do pôr do sol, até que um homem chamado Rafael chegou à vila. Um fotógrafo curioso e teimoso que trabalhava registrando histórias incomuns para um site de mistérios. Ele ouvia falar sobre o fogo azul há meses e decidiu ir até lá para registrar o fenômeno, achando que tudo não passava de gás metano saindo da terra, uma explicação simples, racional, que desmentiria as superstições dos moradores. Mas quando chegou, percebeu que havia algo no ar que não se explicava com ciência nenhuma. O vento parecia ter peso, e o silêncio, uma forma. Rafael montou sua câmera em frente ao portão do cemitério, e quando a noite caiu, o mundo pareceu mudar de textura. O som dos grilos parou, as luzes das casas mais próximas se apagaram, e o relógio no pulso dele travou em 23h59. Foi então que viu, bem ao fundo, entre os túmulos, uma luz tênue surgindo do nada, uma chama azul que se movia lentamente, sem consumir nada ao redor, apenas flutuando. Viva e imóvel ao mesmo tempo, ele começou a gravar, o coração acelerado, e por um instante achou ouvir algo como um choro baixo vindo do vento. Mas a chama cresceu, tomou forma, e dentro dela, Rafael pensou ver um rosto. Não era ilusão. Havia um rosto ali, feminino, com olhos fundos e expressão triste, e quando a chama se moveu na direção dele, percebeu que a temperatura ao redor despencava, o ar ficou cortante e o hálito saía em névoa. Ele recuou, mas tropeçou numa pedra e caiu de costas. A câmera continuou gravando, e no visor, a figura dentro do fogo parecia se aproximar cada vez mais. Agora era possível ver o corpo esguio, os cabelos longos, o vestido queimado nas bordas e uma mão estendida como se pedisse ajuda. Rafael levantou-se e correu até o portão. Mas a trava estava emperrada. Puxou com força e o ferro pareceu derreter ao toque. O fogo azul se aproximava lentamente, iluminando os túmulos com uma luz que não refletia. E quando finalmente conseguiu abrir o portão e sair, o vento soprou forte, apagando a chama por um segundo, mas no mesmo instante ela reapareceu bem ao lado de fora, como se tivesse atravessado o ar, e agora o rosto parecia sorrir, um sorriso cansado, humano e inumano ao mesmo tempo. Rafael correu o quanto pôde, só parou quando chegou à pousada onde estava hospedado, trancou-se no quarto e ficou a noite inteira olhando para a janela, esperando ver a luz surgir do lado de fora, mas ela não veio. Na manhã seguinte, ao revisar as gravações, percebeu algo que o fez gelar. Nas imagens, a chama azul não se movia sozinha. Havia uma segunda figura próxima, pequena, um vulto menor que a acompanhava, e em determinado momento, quando o fogo se aproximou da lente, a criança se virou para a câmera e sussurrou algo que o microfone captou com clareza. Apenas uma palavra: mamãe. E logo depois a imagem cortou. O vídeo acabou e o arquivo, sem explicação, corrompeu-se por completo.
deixando apenas um segundo final de som distorcido, o som de algo respirando do outro lado da tela. Rafael tentou mostrar as imagens aos moradores, mas ninguém quis ver. Diziam que quem olha para a chama através de vidro acaba convidando-a para entrar. Ele insistiu. Mostrou o vídeo a um grupo de amigos em outra cidade. E poucos dias depois, todos começaram a relatar o mesmo sonho, o mesmo cemitério, o mesmo fogo azul vindo em direção deles, até que um deles desapareceu. Após contar que a chama havia saído da televisão, um mês depois, o carro de Rafael foi encontrado abandonado na estrada de terra que leva à vila, o motor ainda quente e a câmera no banco do passageiro dentro dela. Apenas uma única foto, o portão do cemitério aberto e uma luz azul brilhando no centro da imagem em formato de silhueta humana. E atrás dela, se olhasse com atenção, podia-se ver um reflexo no vidro da lente, o rosto de Rafael olhando para si mesmo, os olhos acesos, azuis. Desde então, os moradores de São Bento dizem que agora são duas as chamas que surgem nas noites de sexta, uma grande e outra pequena, caminhando juntas entre os túmulos, e que às vezes, se o vento estiver parado e o silêncio for profundo, dá para ouvir uma voz distante, chamando pelo nome de quem ousa observá-las de longe, e quem responde nem sempre volta. Por isso, se algum dia você passar por uma estrada deserta e vir uma luz azul tremulando entre as árvores, não se aproxime, não fotografe e nunca diga nada em voz alta, porque ela pode escutar. E quando o fogo se apaixona por um nome, ele o carrega com ele, para sempre. E se você ainda está ouvindo minha voz, prove que continua vivo, curta este vídeo, se inscreva no canal Crônicas de Outro Mundo e compartilhe esta história com alguém que teria coragem de seguir a luz, porque toda vez que alguém novo escuta sobre a chama do cemitério, ela se acende outra vez, procurando outro olhar, outra voz, outro nome para chamar. Curta, se inscreva e compartilhe este vídeo, se você acredita que algumas histórias não deveriam ser contadas em voz alta.